dia 3 de agosto de 2020, 18ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo São Mateus. Os discípulos, quando viram Jesus caminhando sobre as águas, assustaram-se e diziam: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas logo Jesus lhes disse: "Tende confiança, sou eu. Não tenhais medo." Então respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda para que eu vá sobre as águas até junto de ti." "Vem", disse Jesus. Pedro saltou da barca e, caminhando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo a força dos ventos, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Momento da nossa meditação. Esse é um dos evangelhos mais lindos que eu conheço, que é quando Jesus vai ao encontro dos discípulos e naquele mesmo instante, quando os discípulos não reconhecem Jesus, eles ficam com medo, eles sentem medo, mostrando a sua humanidade, que todos nós temos medo, que todos nós em algum momento da nossa vida sentimos medo, principalmente quando nós não enxergamos Jesus, principalmente quando nós não estamos reconhecendo o Mestre na nossa frente. E aí, diante de toda aquela confusão da tempestade, e Jesus se aproxima deles e diz: "Sou eu, né? Sou eu mesmo, não tenhais medo." E aí Pedro, como sempre, né? Cheio de dúvida em seu coração. Pedro, que muitas vezes ele vem nos simbolizar, né? Ele simboliza todos nós de uma maneira muito clara, duvidando da presença de Jesus, que muitas vezes quando nós estamos vivendo em momentos de medo, de angústia, de desespero, nós duvidamos da presença do Senhor, duvidamos que Jesus está ali ao nosso lado. E Pedro nos retrata muito bem neste evangelho, quando ele olha para o Senhor e diz assim: "Senhor, se és tu mesmo, deixe que eu caminhe nas águas contigo." E aí Jesus fala para ele: "Vem." Então Pedro desafia o Senhor, mas vai. Mas quando Pedro deixa de olhar nos olhos de Jesus, quando Pedro deixa de fixar no Senhor, o que acontece? Seu coração se preenche de medo, de angústia, e aí Pedro fraqueja. Pedro cai, começa a cair sobre as águas e começa a pedir socorro, como muitos de nós fazemos. E ele pede socorro: "Senhor, salva-me." E aí o Evangelho vai nos dizer que Jesus imediatamente estendeu a sua mão e o segurou. E assim o Senhor faz com nós nos dias de hoje. Não só no dia de hoje, mas sempre. O Senhor, mesmo diante da nossa fraqueza, mesmo diante das nossas dúvidas, das nossas incertezas, quando nós gritamos: "Senhor, salva-me", o Senhor estende a sua mão, o Senhor nos segura firme, olha nos nossos olhos e diz: "Vem, eu sou o Senhor. Vem, eu te seguro pela mão." Então que hoje você possa carregar dentro do seu coração esse evangelho, lembrando que se você não tirar os olhos de Jesus, você não vai cair. Se você não tirar os olhos de Jesus, se você fixar os olhos no Senhor, a sua vida sempre vai caminhar para frente. Amém? Amém. E o nosso propósito de hoje vai ser a gente olhar para alguém que esteja fraco no dia de hoje, alguém que você sabe, meu irmão e minha irmã, que está passando por algum momento de dificuldade, de fraqueza, de doença, e que você possa visitá-lo no dia de hoje. Visitá-lo e dizer como o Senhor disse: "Ó, eu seguro na tua mão hoje. Vem comigo, reza comigo." Então que esse seja o nosso propósito. Visitar alguém, mesmo que virtualmente por conta da pandemia, que nós possamos fazer a nossa parte. Que nós possamos levar Jesus às pessoas, para que elas possam também segurar na mão do Mestre e ter um dia belíssimo como o nosso. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Beijos!